Olha, outro tema, o senador Flávio Bolsonaro entrou com uma ação popular pedindo pelo afastamento de Jorge Viana da presidência da Agência de Promoção de Exportação do Brasil, a Apex. A ação acusa Viana de ter alterado um estatuto que exigia fluência na língua inglesa para exercer a presidência da agência. A representação pede o afastamento imediato de Jorge Viana, além da devolução de todos os valores referentes à sua contratação. Em nota, a Apex diz que ocorreu uma alteração no estatuto em março de 2023, com o objetivo de aprimorar a governança da agência depois de, abre aspas, graves e sucessivas crises ao longo dos últimos anos, fecha aspas. A agência ainda ressalta o currículo de Viana e que a imagem dele é um ganho para o Brasil no exterior. Vamos então ao debate, temos 2 minutos para cada debatedor. Olha, escreveram isso para mim, vocês não estão sendo comportados, hein? O senador Flávio Bolsonaro tem razão ou a ação na justiça é disputa política, Samantha? Olha, eu entendo que ele tem razão. E a ação popular, na verdade, que é um instrumento que ele usa, que está previsto na Constituição e que é uma ação disponível para qualquer cidadão, ela visa anular um ato lesivo ao patrimônio público. E o que ele coloca como ato lesivo? A alteração do Estatuto da Apex para retirar um critério técnico, que é a fluência no inglês. Olha, se eu vou representar o país nas exportações, o mínimo que eu preciso é dominar a língua para me comunicar com os outros países. Ou seja, ele pede a anulação da alteração desse estatuto e, como consequência, se eu anulo um ato, eu tenho que voltar à situação anterior. Ou seja, que ele seja destituído da presidência e que o salário que ele recebeu seja devolvido. E qual é o argumento? Que essa mudança no estatuto viola o princípio da moralidade e da impessoalidade, porque eu estou alterando uma regra para beneficiar uma única pessoa, que é o presidente dessa instituição. Portanto, eu vejo aqui uma inconstitucionalidade e, portanto, a pertinência na ação proposta pelo senador. Quero ouvir o Poit. Concordo 100% com a Samantha, gente. Eu fico pensando na realidade do brasileiro, né? Que tem que fazer o currículo, tem que estudar, tem que se preparar e é tão difícil para entrar no mercado de trabalho. Faz uma entrevista, as empresas fazem exigências. Eu lembro do meu primeiro estágio aqui na Paulista, perto, aqui no banco, quando fazia faculdade na GV, ia lá, fiz dinâmica de grupo, trabalho, entrevista final, tive que comprovar tudo para entrar na minha vaga. Agora, a postura que alguns membros do governo têm é um baita de um mau exemplo e, meu Deus do céu, gente. Primeiro, a mudança na lei das estatais. Olha, a gente não está conseguindo colocar os políticos, não está conseguindo usar algum cargo da estatal para ganhar apoio no Congresso, vamos mudar a lei da estatal. Então, pronto, está resolvido. E a gente consegue 600 cargos de diretoria com salários altíssimos. Agora, essa atitude do Jorge Viana, né, uma atitude como a Samantha colocou, não tem nada de impessoal, é para ele, sabe? É uma atitude pessoal. Olha, eu vou ser presidente da Apex, ganhar mais de 30 mil reais, rapaz, você precisa falar inglês. Puxa, mas eu não falo fluente. Muda o estatuto aí, diz que não precisa falar inglês, eu entro. É uma vergonha. Assim, eu fico envergonhado, eu quero que o Brasil dê certo, eu quero ser bem representado lá fora. Que este governo, inclusive, gente, eu não torço para dar errado. Por isso que eu falo sobre as atitudes do Lula, atitudes deste presidente da Apex que vai representar a gente lá fora, cuidar de exportação, envergonha o povo brasileiro. A gente vira motivo de chacota. Tomara que isso seja revisto, assim como o ministro Haddad teve a hombridade de rever a sua decisão, porque viu que, de repente, estava exagerado em relação à taxação dos produtos importados. E para você que chegou agora, nós entramos ainda com essa notícia no fim do primeiro bloco aqui do grande debate. Perfeito. E o ministro Fernando Haddad reviu, então, a taxação de quem compra dos sites chineses de até $50. Não vai ter mais aquela taxação que você imaginava. Então, uma boa notícia para a classe média, que estava reclamando bastante. Ô, Gabi, você... Eu também compro bastante na Shein, mas não era sobre isso que eu estava falando. Não era esse tema, Gabi. Era sobre o Jorge Viana. Vamos lá, voltando aqui para o tema. Bom, quem escolhe, né, quem decide, delibera sobre a alteração do estatuto, está previsto no próprio estatuto, que é o Conselho Deliberativo da Apex. E esse conselho ele é formado por membros do governo e por membros também da iniciativa privada.
Se eu não me engano, o presidente da Apex, me diga se estou equivocada, Luciana, ele é escolhido pelo ministro das Relações Exteriores, então é uma indicação política também, né? Aí a questão dos critérios pessoais, obviamente, tem algum sentido, porque, né, respondendo um pouco, só contrapondo um pouco o que o Poit disse, tem que ter alguma coisa de pessoal, já que ele foi escolhido. O ponto aqui que eu acho que a gente precisava só pensar, e eu vou ser um pouco polêmica aqui, é se há mesmo a necessidade do presidente da Apex falar inglês. Hoje a gente tendo tradução simultânea, tendo assessoria, tendo tradutor, e aí o polêmico que eu vejo é o seguinte, eu tenho tanta reserva com relação a essa questão de falar inglês, de ter especialidade. Se a pessoa tem habilidade política, né, comprovadamente como ele tem, já foi governador, já foi prefeito, já foi presidente de conselho de administração, será que só o falar inglês é necessário? É a mesma coisa que eu digo quando fala, analfabeto pode votar e não pode ser votado. Né, hoje, a nossa Constituição, gente, não pode ser votado, é o que diz a nossa Constituição, mas eu fico pensando, olha, nós temos que ter no parlamento todo o nosso corpo social representado. Por que eles têm o poder do voto e eles não podem ser votados se a gente tem tanto corpo técnico que pode ler para eles, a gente pode ter algum concurso na Câmara? É algo muito mais complexo, vamos deixar um dia para debater isso, mas eu fico assim pensando se essas especialidades de você conseguir ler em inglês, se não se equipara a falar uma pessoa que não consegue ler em português, se ela tiver uma assessoria técnica, será que isso não compensa? Se ela tiver inteligência para outras coisas, que não seja especificamente a língua, fica aqui no ar. Pois é, o que a Gabi está colocando são duas coisas diferentes. A Gabi está colocando a necessidade de rever essa exigência e rever o currículo, se fosse o caso. E tem a outra coisa que foi colocada aqui, é ele rever o currículo em benefício próprio, que é o que eu entendi que a Samantha e o Poit estão falando. A questão é, temos que rever o currículo? Isso você coloca. A outra é, eu vou rever o currículo para me beneficiar? Essa é a questão da Samantha e do Poit. Sobrou para você, Tardelli. Então, eu achei curioso porque o próprio Jorge Viana, ele afirma que ou a assessoria dele diz, não, ele fala inglês, mas não consegue fazer um discurso em inglês. Por favor. Se havia esse requisito existia, por mais que a gente deva revê-lo, que ele deva ser revisitado, não pode ser revisitado por quem tem o interesse em permanecer no cargo. Eu acho que talvez a Controladoria Geral da República deve estar atenta a isso e apurar essa situação que parece estranha porque afeta sim o requisito da impessoalidade. Porque se ele não estivesse no cargo e fosse trazido para o cargo em razão dessas modificações genericamente consideradas, seria uma coisa. Agora, ele está pilotando o carro do aplicativo, certo? E diz o seguinte, olha, eu vou mudar a direção que a gente está indo porque eu quero passar perto da casa da minha mãe. Não dá. Por mais que a gente tenha boa vontade, e o Jorge Viana é um camarada experiente, foi senador, seria um excelente ganho pro aspecto comercial. Além do que, nós estamos falando de um comércio exterior, ele vai ter contato com empresários do mundo inteiro. Eu não sei como é que o empresário chega e encontra alguém que não fala inglês. Como é que ele vai se comportar? Se o bacana que não fala inglês, certo? Com quem eu estou negociando de verdade? Com o que nós estamos fazendo aqui? Ficou chato. Não precisava, era desnecessário. O PT tem cargos, tem quadros espetaculares que poderiam muito bem suprir essa falta e o Jorge Viana poderia contribuir de outra maneira. Eu acho que entraram pela porta errada e vão ter que sair pela porta certa.